Olá, meus amores, bom dia, tudo bom com vocês? Então, nós vamos dar continuidade nas nossas aulas e hoje nós vamos falar sobre polígonos. Ah, quer dizer que o nosso assunto sobre ângulos acabou? Não, é exatamente o contrário. Nós ainda vamos verificar a existência de ângulos nesses polígonos, tá? Inicialmente, nós vamos falar sobre uma coisa que eu acredito que vocês já conhecem, que é a definição de polígonos. Até porque isso já foi estudado por vocês. O que são polígonos? São figuras planas, figuras geométricas planas, em que o contorno delas é fechado, certo? E eles são formados apenas por segmentos de retas, como os exemplos que nós temos aí. Então, nessas imagens, vocês têm exemplos de polígonos e vocês podem perceber que são figuras planas formadas por segmentos de retas. Bom, nós vamos entender o que significa exatamente a palavra polígono. Primeiro vamos separá-las. A palavra polígono, ela vem do grego, certo? E aí nós vamos ter separadamente a palavra poli e nós vamos ter a palavra gonos, que junto dá polígono, certo? Poli significa muitos e gonos em grego significa ângulos, ou seja, a palavra polígono significa muitos ângulos, e ângulos é exatamente o que nós estamos trabalhando, certo? Desde a nossa primeira aula. Então, nós vamos ter que entender como é que esses ângulos vão ser dispostos dentro dos polígonos. Vejam aqui que nós temos alguns exemplos de polígonos. Um triângulo, um quadrilátero, um octógono, um decágono. São exemplos que nós vamos trabalhar com suas características especificamente, ok? Bom, nós vamos precisar lembrar de como é que nós fazemos para dar nomes aos polígonos, de que forma a gente trabalha a nomenclatura desses polígonos. Observem. Bom, para dar nomes aos polígonos, nós precisamos entender que isso depende do número de lados que eles possuem. Primeiro, nós vamos ter que entender que para ter um polígono, eu preciso ter pelo menos 3 retas. Por quê? Se eu tiver só 2 retas, por exemplo, desse jeito, mesmo que eu ligue-as de algum jeito, eu nunca vou formar uma figura. Então, vocês podem observar aí o que está acontecendo quando eu coloco 2 retas. Olhem, para que seja polígono, ela precisa ser uma figura plana fechada. E todas as figuras que nós temos aqui têm aberturas, certo? Isso quer dizer que nós não temos polígonos com menos de 3 retas. E o polígono que possui 3 retas é o que vocês conhecem por triângulos. Tri de 3 retas, no caso, e ângulo, óbvio, de ângulos, tá? Nós podemos chamar um polígono de 4 lados de quadrilátero, 4 lados, 5 lados de pentágono, certo? E aí, a depender da quantidade de lados que esses polígonos possuem, nós vamos dar nomes a eles. E isso sempre tendo em vista que o menor polígono, a menor quantidade de lados de um polígono é 3, tá bom? Nada menos do que 3. Então, nós começamos pelo triângulo e nós podemos ir até um polígono de 100 lados, que nós chamamos de hectágono, tá bom? Nós vamos entender melhor sobre esses polígonos. A nomenclatura deles é uma coisa que vocês já estudaram, que vocês já entendem como é que funcionam. Tanto é que acredito que isso funciona como do modo automático para vocês. Ao olhar a figura, vocês já conseguem dar nomes a elas, beleza? Então, aqui tem uma listinha com os nomes das principais figuras que vocês podem trabalhar, tá? A de 3 lados, que é o triângulo. 4, que é um quadrilátero ou um quadrado. Porque, lembrem, nem todo quadrilátero é um quadrado, ok? A gente vai ver alguns exemplos de figuras que têm 4 lados, mas em que os 4 lados não são iguais. E essa é a característica do quadrado, mas nem de todo quadrilátero. Um pentágono, que tem 5 lados.
nós temos aí um hexágono. Hexágono é de 6 lados, heptágono, 7 lados, octógono, 8 lados, eneágono, 9, decágono, 10, um decágono, 11, dodecágono, 12, tá? E assim sucessivamente, tá? A depender da quantidade de lados que o polígono tem, nós vamos conseguir dar nomes a eles, certo? Bom, depois que a gente entende essa definição de que um polígono é uma figura geométrica plana, que tem seu contorno feito por semi-retas e que todo o seu contorno é fechado, nós vamos precisar entender os elementos desse polígono. Então, vejam só, nós vamos trabalhar primeiro com essas definições e depois a gente verifica como isso acontece em uma figura, certo? O primeiro elemento que eu preciso que vocês entendam a respeito de polígonos são os vértices. O vértice de um polígono corresponde ao ponto de encontro dos segmentos de reta que formam essa figura, certo? Então, observem aí na figura que nós temos. Os vértices, está representado aí, eles são os pontinhos de encontro da nossa figura, das retas da nossa figura. Todos os pontos que têm um encontro de duas retas são chamados de vértices. Os lados da nossa figura. Cada lado, o lado corresponde a cada segmento de reta que une os vértices. Ou seja, o lado é cada reta que forma o nosso polígono. Muito simples, tá? Ângulos. Para ângulos, nós vamos ter duas ramificações. Nós teremos os ângulos internos e os ângulos externos da figura. Então, os ângulos internos, eles correspondem aos ângulos formados por dois lados da própria figura. Mas esses lados, eles precisam ser consecutivos. O que é consecutivos? Um do lado do outro, certo? Um depois do outro. Então, os ângulos internos são formados por dois lados consecutivos da figura. Lembrando que interno é do lado de dentro. E nós vamos ter também os ângulos externos. Que ângulos são esses? São formados por um lado e pelo prolongamento do lado sucessivo a ele. Então, nós temos um lado do nosso polígono. Observem aí onde está demarcado o ângulo externo. E para formar o ângulo externo, nós vamos prolongar a outra reta, que seria consecutiva, tá? Ou seja, do lado, e aí nós formaremos um ângulo, certo? E por fim, não menos importante, exatamente o contrário, é o que nós vamos nos aprofundar, são o que nós chamamos de diagonais. As diagonais correspondem ao segmento de reta que liga dois vértices não consecutivos, ou seja, que não estão do lado do outro, porque senão formaria o próprio lado da figura. E essa reta, ela tem que passar pelo interior da figura, tá? Então, visualizem aí a reta que nós temos como diagonal, essa que está tracejada dentro da figura. Vamos aprender a dar nomes a esses elementos, observando uma outra figura aqui, um outro exemplo. Para os lados, como nós sabemos que eles são representados por semi-retas, nós vamos ter nessa figura aí o seguinte: o lado que vai de A até B, que nós chamaremos de AB, mas nós precisamos traçar uma retinha em cima das duas letras para dizer que nós estamos falando de uma semi-reta, da semi-reta AB, que forma um dos lados do nosso polígono. Nós temos também a semi-reta que vai de B até C, ou seja, é o segundo lado. Outra semi-reta que vai de C até D. E, por fim, uma que vai de D até A, tá? A ordem que vocês escreverem não importa. Vocês poderiam escrever AD, DA, tanto faz. O importante é vocês verificarem que nós temos os pontos A, B, C e D. E lembram daquela brincadeira de ligue os pontos? Quando nós ligamos esses 4 pontos, nós formamos a nossa figura. E aí nós teremos semi-retas. A semi-reta que vai do ponto A ao ponto B, então ela é chamada de AB, ABC,
CD e DA, tá? Nesse caso, nossa figura é um quadrilátero e percebam, não é um quadrado, mas tem 4 lados. Como eu disse para vocês, essas semirretas, elas são formadas da ligação entre 2 pontos, e esses pontos nós vimos que são os vértices. Para dar nome aos vértices, basta que nós escrevamos as letras. Então, é o vértice A, o vértice B, vértice C e vértice D. Para dar nome à reta, a gente coloca 2 letras e um tracinho em cima. Para os vértices, basta escrever as letras que os representam. Ponto A, B, C e D. Aí, nessa imagem, nós vamos ter 4 ângulos internos, que são chamados de A, B, C e D. Vocês podem observar na parte de dentro dela, que nós temos a letrinha A, B, C e D, acompanhada de um acento circunflexo. Então, é assim que nós representamos o ângulo. É o A, o ângulo B, ângulo C e o ângulo D. Percebam que as letras são minúsculas e todas estão acompanhadas por um acento circunflexo. O mesmo vale para os ângulos externos, que aí foram representados por E, F, G e H. São os 4 ângulos externos da nossa figura, certo? Então, vocês podem perceber que para representar um ângulo, nós vamos escrever com letras minúsculas e o acento circunflexo, de modo que identifique que nós estamos falando de ângulos, seja internos, sejam externos, tá? E por fim, as diagonais. Como as diagonais são retas, nós vamos representá-las do mesmo jeito que nós representamos os lados. Aí, nesse caso, nós temos 2 diagonais. Uma diagonal em vermelho, que vai de A até C, que corta a figura ao meio, e a outra diagonal que vai de B até D, que também é a outra reta em vermelho que está dentro da figura, certo? Então, é desse jeito que nós fazemos as representações desses elementos. Tendo isso em mente, nós vamos entender a classificação dos polígonos. Bom, nós podemos classificá-los de 2 tipos diferentes. Que tipos são esses? Nós podemos chamar os polígonos de convexo e de não convexo, mas vamos entender por partes. Olha só, primeiro eu quero que vocês entendam o seguinte: a junção das retas que formam os lados desse polígono, como que nós vimos anteriormente, todas as retas que juntam e formam um polígono, elas formam uma parte interior, lógico, da figura. E essa parte interior nós vamos chamar de região poligonal, tá? É a parte interna da figura. Toda a parte de dentro do nosso polígono é chamado de região poligonal. E é essa região que nós vamos definir como convexa ou não convexa. Bom, para que um polígono seja chamado de convexo, nós vamos definir da seguinte forma: é quando uma reta passa pelo seu interior e corta o contorno em apenas 2 pontos. Independente da posição da reta que vocês colocarem, ela só vai cortar 2 pontos da figura. Observem aí nos 2 exemplos que a gente tem. Se a gente traçasse uma outra reta em uma outra posição, vejam, elas só tocaram em 2 pontos na figura, tá? E vamos perceber a diferença para não convexo. Um polígono é não convexo quando existe uma reta que passa pelo seu interior e corta mais de 2 pontos. Observem aí no exemplo. Percebam que se nós colocássemos a reta da primeira figura mais em cima, ela cortaria só 2 pontos. Mas a gente tem que analisar todas as posições de retas possíveis dentro dessa figura. E a partir do momento que a gente encontra uma reta que corta mais de 2 pontos, essa figura é chamada não convexa. Para que fique mais fácil de vocês entenderem, polígonos convexos são polígonos completamente fechados. E não convexos são polígonos que têm uma abertura, tá? Mas é preciso que vocês entendam esse conceito de reta. É convexo quando uma reta passa pelo interior e só corta 2 pontos, tá? Dessa figura. É não convexo quando passa pelo interior, mas corta mais de 2 pontos.
Nesse caso aí, nós tivemos 4 pontos cortados por cada uma das retas. Isso já define que não é convexo o nosso polígono, tá? A região poligonal é só para que a gente defina os pontos aí de dentro da figura. Falaremos sobre as diagonais dos polígonos. Primeiro vamos definir o que são diagonais. Elas são retas que unem um vértice a outro pela parte de dentro da figura, certo? E para a gente determinar as diagonais de um polígono, que é exatamente o que nós vamos fazer, nós precisamos analisar o número de lados deles. Observem aí nos exemplos que nós temos. Para um polígono de 4 lados, nós encontramos uma diagonal. De 5, 2 diagonais. Ah, só são essas possíveis? Nós vamos já entender isso. Para o de 6, nós temos 3. Para o de 7 lados, nós temos 4 diagonais. E para o de 8 lados, temos 5 diagonais. As diagonais são as retas em vermelhos aí representadas. Então, olhem só. Nós vamos estabelecer uma relação entre a quantidade de diagonais e a quantidade de lados desse polígono, certo? Nós podemos perceber que essa quantidade é igual, a quantidade de diagonais do polígono é igual à quantidade de lados menos 3. Então, por exemplo, o quadrilátero tem 4 lados, menos 3 dá uma diagonal. O pentágono tem 5 lados, menos 3 dá 2 diagonais. O hexágono tem 6 lados, menos 3, 3 diagonais. E assim sucessivamente. Quando a gente segue esse raciocínio e chega em um eneágono, nós temos o seguinte: a quantidade de lados, que é 9, menos 3, que daria 6 diagonais. Só que percebam aí por essa figura, nós podemos traçar várias outras diagonais até que esse eneágono fique desse jeito aí que vocês estão vendo. Ou seja, tudo que nós fizemos pode ser visto de uma outra forma. Vejam só, num quadrilátero, nós vimos que ele tinha uma só diagonal, mas nós conseguimos traçar outra diagonal, desse jeito aí. Então, nós vamos estabelecer a seguinte relação. Para a gente encontrar a quantidade de diagonais de um polígono, isso fazendo referência à quantidade de lados que eles têm, nós teremos o seguinte. Primeiro, nós chamaremos N de lados, tá? Isso é só por uma questão de genérico, para que fique valendo para todo o polígono. E chamaremos D de diagonal, tá? Diagonal. E aí, para a gente encontrar a quantidade de diagonais de um polígono, nós vamos ter D, que é diagonal, igual a N menos 3, N é a quantidade de lados, vezes N de novo, dividido por 2. E agora sim nós vamos poder encontrar a quantidade de diagonais de um polígono. Por exemplo, se nós tivermos um eneágono, como do exemplo que nós estávamos trabalhando. O eneágono, ele possui 9 lados. Então, usando a fórmula, a fórmula diz diagonais é igual a quantidade de lados menos 3, vezes a quantidade de lados dividido por 2. Bom, eu quero descobrir quantas diagonais tem um eneágono, que tem 9 lados. Então, no lugar do N, nós teremos 9 menos 3 vezes 9, de novo, que é a quantidade de lados, dividido por 2. Primeiro, resolvemos o que está dentro dos parênteses, certo? D é igual a o que está dentro do parêntese? 9 menos 3, 6, vezes 9, dividido por 2. Continuando a nossa conta, diagonais é igual a 6 vezes 9, 54. Dividido por 2, dá um total de 27 diagonais, que é exatamente a quantidade de diagonais possíveis para esse polígono, para o eneágono.
Lembrando que vocês podem utilizar essa fórmula para qualquer polígono que vocês estiverem querendo descobrir quantas diagonais tem, para o quadrilátero, para o triângulo e assim sucessivamente. Então, essa aqui, ó, é a nossa fórmula para descobrir quantas diagonais tem um polígono, ok? É isso que nós vamos usar. Lembrando que D é diagonal e N é número de lados da figura, certo? Bom, tendo em vista tudo que nós vimos hoje sobre os polígonos, eu vou pedir que vocês resolvam os exercícios da página 157 até a página 159, tá bom? Até a próxima aula.